desejo de estar ministrando aquilo a qual o Senhor apacentou meu coração, meditando na palavra de Deus. Pela madrugada, o Senhor mostrava um movimento muito grande em sonhos, não porque somos nós que ministramos, não porque sou eu, mas sim porque essa palavra é viva, eficaz e poderosa para fazer o extraordinário em nós. Temos a certeza que, do mesmo modo ao qual Ele já falou, Ele continuará falando em nossa vida. Abra suas Bíblias comigo para ganharmos tempo. Em Gênesis capítulo 26, versículo 14 em diante. Tema dessa mensagem: retornando a cavar poços. Aleluia! Algo ao qual o Senhor, tenho certeza, que falará grandemente aos nossos corações. Retornando a cavar poços. Veremos um exemplo nessa noite diante desta palavra que nos ensina e nos ensinará a sermos perseverantes, independente da situação. Gênesis 26, 14 diz assim: possuía ovelhas e bois e muita gente o servia, de modo que os filisteus o invejaram. Por isso entulharam todos os poços que os servos do teu pai tinham cavado nos dias de Abraão, encheram de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, pois já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque partiu dali e acampou no vale de Gerar. E ali se estabeleceu. Tornou Isaque a abrir os poços de água que se escavaram nos dias de Abraão, seu pai, e os que os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. Ele deu o mesmo nome que seu pai lhe havia posto. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e achavam ali uma fonte de águas correntes. Os pastores de Gerar, porém, contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Eseque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também contenderam por causa dele. Por isso chamou-lhe Sitiná. Partiu dali e cavou ainda outro poço, pelo qual não contenderam. Por isso lhe chamou o nome de Rebote, e disse: agora o Senhor nos deu lugar, cresceremos nessa terra. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar. Vamos ouvir essa mensagem, uma outra Bíblia minha, a pessoa um pouco perdida aí na leitura, a outra Bíblia um pouco mais facilitada, estudei na minha lá em casa, um pouco mais diferente, mas tenho certeza que o Senhor conseguiu trazer ao nosso coração aquilo que Ele tem determinado. Vemos essa passagem muito conhecida pelos irmãos, onde Isaque, filho de Abraão, e quando nós adentramos nessa leitura, quando nós adentramos nessa história, desde o seu início no capítulo 26, vem dizer que o Senhor vem abençoar a Isaque pela promessa o qual tinha feito a Abraão. Os irmãos conhecem a história de Abraão, a história do pai de Isaque, o qual vem dizer o pai da fé, o qual até no Novo Testamento, em Hebreus, vem falar sobre ele, Hebreus 11, por ser alguém de referência. Este mesmo Isaque é aquele ao qual é levado ao sacrifício, aquele ao qual o Senhor pedir a Abraão, como único filho. E vemos que desde já do seu início, da sua juventude, ele conheceu as grandezas do Senhor. Porque quando estavam indo ao monte a sacrifício, ele veio perguntar ao seu pai: cadê o cordeiro? E o seu pai, Abraão, veio dizer: Deus proverá o cordeiro. Vemos que desde o início ele já vem aprendendo, desde o início ele vem conhecendo este Deus. Ele não está neste momento, a uma altura, podemos assim, da sua história, onde Deus está se apresentando a ele, não. Ele já conhece, ele já tem intimidade com este Deus. E nós sabemos que aquele que tem intimidade com Deus, ele anda certamente nos caminhos corretos do Senhor. Ele sabe o que o seu Senhor quer, ele sabe os sonhos de projeto, ele confia no Senhor. Aquele que tem intimidade com Deus, ele confia na sua palavra. E dentro dessa história vemos que nos seus primeiros versículos ele vem dizer a promessa ao qual fiz ao teu pai.
Então vemos que Deus, Ele não volta atrás da tua palavra. Uma promessa realizada ao seu pai, que ele seria pai de multidões, que a sua descendência seria como a areia da terra, que a sua descendência seria como as estrelas do céu. E dentro disso vemos aqui Isaac, onde um homem ao qual vem dizer que possuía muitas ovelhas e bois. Vemos que aqui há prosperidade sobre a vida deste homem. E vemos que dentro disso, onde muitas vezes as pessoas falavam muitas vezes lá atrás, hoje pouco se fala. Muitas vezes as pessoas falam, não, os ricos não entrarão no céu. Por olhar lá no Novo Testamento, mas quando você pega a interpretação, a hermenêutica do texto, a ciência daquilo que nos ensina, porque naquela época eles tinham em seu coração que aqueles que tinham bastante, ou qual possuíam muito, tinham mais Deus do que aqueles que não possuíam nada. Então isso não trazia a vida daquelas pessoas, não. Você que não tem nada, você que é pobre, há uma praga sobre a sua vida. Você é uma pessoa onde não tem Deus. E aqueles que tinham muitas coisas, não, esse tem Deus até o tutano, porque tem muitos bens, não. Independente da quantidade de bens, ou qual temos, não quer dizer nada. Então, dentro daquela história lá no Novo Testamento, isso nos ensinava. Porque quando nós olhamos aqui, o Senhor abençoava o seu povo. O Senhor abençoou Abraão, Isaac, abençoa Jacó. Podemos ver que o Senhor abençoou até a José, filho dele, filho de Jacó, onde ele chegou a governar o Egito. Então vemos que a prosperidade é bênção do Senhor em nossa vida. E quando olhamos a este texto, possuía bois e ovelhas. Muita gente de serviço, olha só, era um empreendedor, um empresário diante daquele lugar, de modo que os filisteus o invejavam. Aí entra o início da onde esta mensagem vai trazer ao nosso coração um grande ensinamento, que diante as situações, as circunstâncias que nós andamos neste mundo, o inimigo tentará nos atrapalhar os projetos que o Senhor tem reservado em nossa vida. A cada momento ele vai querer nos atrapalhar, querer intervir aquilo que Deus tem para a nossa vida. E vemos que aqui houve sobre a vida dos filisteus o que? Inveja. Quando nós estamos diante dessa vida ou qual estamos vivendo, nós sabemos que muitos se levantarão contra as nossas vidas. Muitos se levantarão contra a nossa casa, contra o nosso trabalho, dentro até da empresa onde trabalhamos. Minha esposa já chegou aí comigo dentro da empresa onde trabalhamos ali. Eu sempre digo para ela, há um homem ali que infelizmente, ele dá lugar para o diabo mesmo, é contra mesmo. Se ele pudesse me exterminar naquele lugar, mas eu tenho certeza que é a mão do Senhor que está nos guardando ali, porque a porta que ele abre ninguém pode fechar. Minha esposa chegou lá e ela viu, contemplou a situação, o ambiente chega a ser pesado quando essa pessoa vemos dentro do seu olhar a vontade de estar nos prejudicando, mas eu tenho certeza que aquilo que Deus traz para a nossa vida, homem nenhum pode revogar, mal nenhum pode intervir. Então aquilo que Ele tem preparado para você diante dessa terra, pode ter certeza que mal nenhum prevalecerá. Mal nenhum prevalecerá contra a tua casa, mal nenhum prevalecerá contra a tua tenda. O inimigo vai tentar, porque ele é insistente em tentar te destruir. Mas nós sabemos que, como diz o Salmo 124, que se não fosse o Senhor em nossa vida, o inimigo já teria nos destruído. Então é o Senhor que está na nossa casa, não é qualquer um. Você não está protegido pela polícia militar, pela polícia civil, pela federal ou qualquer for a outra, não. Você está protegido pelo Senhor. O sangue do Cordeiro está te protegendo. Sobre os umbrais da tua casa há uma proteção. Não é qualquer um. E quando olhamos este texto, vemos que a inveja cresce no coração dos filisteus. Não, ele está crescendo mais do que nós. Mas por que isso? Porque havia alguém que estava com Isaac. Havia uma promessa na vida de Isaac. E nós entendemos que dentro dessa história, irmãos, independente do lugar onde estiver, porque vemos que Isaac estava na terra dos filisteus, estava em Gerar. E vemos só o que o Senhor veio fazer na vida dele. Porque veio dizer que ali ele semeou, e ali ele colheu, ali ele foi abençoado. Então, independente do lugar onde nós estivermos, o Senhor vai nos honrar. O Senhor vai mostrar que nós não estamos sozinhos. O Senhor vai nos mostrar que mal nenhum pode intervir no seu trabalhar. O inimigo pode até tentar, com calúnias, com inveja, com palavra contrária, querendo te desanimar. Mas tenha fé que aquele que te chamou é fiel para cumprir a tua palavra. Nenhum mal estará sobre o teu lado. O inimigo pode tentar por muitas e muitas vezes, como tentou. E nós iremos adentrar e ver neste texto que tentou muitas vezes contra Isaac. E quando nós olhamos este texto, aprendemos que a perseverança nos faz alcançar a promessa.
Porque muitas vezes nós temos uma promessa sobre a nossa vida, mas na primeira dificuldade eu quero abandonar. A primeira frustração eu quero desistir. Diante dessa jornada onde estamos vivendo, onde o Senhor me abençoou dentro da empresa onde estou trabalhando hoje, onde eu descobri também o irmão Diego trabalha para o mesmo homem, para o ex, o nosso irmão Hugo também, um grande empresário aqui no nosso vale, podemos assim dizer. E hoje tem uma empresa que fornece serviço dentro da empresa dele. E ainda brinquei com o irmão Hugo, somos companheiros de equipe para ele, somos companheiros aqui dentro também, glórias a Deus. E o Senhor tem nos honrado poderosamente ali, mas isso, para nós chegarmos até nessa condição, irmãos, foram muitos levantes, foram muitas frustrações, e diante das dificuldades, se eu fosse querer parar e desistir, poderia ser que eu não tivesse alcançado, poderia ser que eu não tivesse conseguido, mas no momento ao qual muitas vezes a frustração, a dificuldade veio, eu lembrei que o Senhor, o qual fez a promessa, aquele ao qual eu sirvo, aquele ao qual você serve, é um Deus poderoso para cumprir a tua palavra. Porque a palavra do Senhor nos diz que por mais que nós sejamos infiel, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Ele é fiel para cumprir nossa vida. Ele é fiel para estar fazendo o sobrenatural, mas para isso tem que haver a perseverança. Perseverança não é acordar hoje disposto, não, hoje eu consigo, hoje eu vou, hoje está tudo fácil. Isso não é perseverança, de estar somente contente, somente perseverando nos momentos fáceis e no momento favorável. Perseverança é naquele dia que você acorda, como diz muito, acordei com o pé esquerdo, está tudo dando errado, o carro quebra, as dificuldades vêm, muitas vezes a dispensa do nosso lar está difícil, muitas vezes a nossa dispensa está faltando, muitas vezes a saúde dos nossos, muitas vezes está comprometida, e nós queremos parar, queremos desistir com Deus. Como assim, Deus? Mas nós achamos que para a promessa acontecer, tudo que tem que estar dando certo. Não. Para a promessa acontecer, nós temos que ser perseverantes e confiar no Senhor. Nós temos que estar prosseguindo para o alvo. O apóstolo Paulo nos ensina assim, prosseguindo para o alvo, para o prêmio. Então ele tinha um objetivo, ele não estava servindo a um Deus aonde estava servindo as escuras, não. Ele estava servindo a um Deus aonde tinha um alvo para ser alcançado. E nós entendemos que quando nós estamos servindo ao Senhor e crendo que este alvo chegará em nossa casa, pode ter certeza que a vitória será sobre a nossa vida. Mas para isso temos que ser perseverantes. E dentro disso, olha só o versículo 15. Por isso entulharam todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado. Nos dias de Abraão, encheram de terra. A primeira dificuldade que vem sobre Isaac. Agora você imagina, o seu pai cavando poços. E diante de uma situação, os poços era algo valioso naquela época. Era algo onde era muito valioso. Porque era a água que supria não somente a sua vida, mas também os seus servos, mas também os seus gados, os seus animais. E vemos que no versículo 15, o primeiro prejuízo, a primeira luta que Isaac vem ter, é se deparar com os seus poços entulhados. É se deparar com um problema onde ele teria que ter a mentalidade de trazer o seu coração. Eu preciso perseverar. Por mais que o inimigo entulhou, por mais que ele trouxe terra ao meu poço, por mais que ele jogou entulho, quando nós olhamos entulhos, entulho é tudo aquilo que não presta. Quando você vai em um terreno aí onde as pessoas colocam assim, aceita-se entulho. Eu já vi isso, vocês aqui tem, mas em Cajete tem. Eles colocam placa lá, aceita-se entulho. Aí vai lá o caçamba, joga tudo que é lixo, além de barro, é pedra, é pau, lixo, é um monte de coisa, é resto de construção, tudo que não presta. Nós olhamos aqui dentro de Deus, jogaram entulhos, tudo aquilo que não presta. Muitas vezes eles jogam naquilo que o Senhor tem nos prometido, querendo nos frustrar. Muitas vezes você chegou até aqui nesta noite e as palavras que você ouviu durante essa semana foram palavras de entulho, que você não vai conseguir, que a sua família não vai alcançar, que os seus filhos não serão nada, que o seu marido não será nada, que a sua esposa não será nada. Mas entenda que aquele que prometeu, aquele ao qual prometeu, pode ter certeza, irá cumprir a sua promessa na sua vida. Mas para isso você tem que ser perseverante. Para isso você tem que confiar neste Deus. Porque as lutas vêm sim a todo dia. Vem luta, vem dificuldade, vem frustrações. Ontem eu me alegrei muito, irmãos, porque muitas vezes em situações o Senhor nos mostra algo poderoso. Na frente da minha esposa,
Deus sabe o momento exato de falar, o momento certo de nos honrar. E eu fiquei muito alegre ontem quando ouvi o Senhor, né, falando com a irmã Adriana e falando com o presbítero Tiago. Só Deus sabe, né, o que foi aquilo ali. Só os irmãos sabem que seria necessário, não aqui, mas está falando lá, usando lá, e eles sem saber que os dois eram um casal. E isso alegrou o meu coração, para mostrar que é Deus na vida deles, para mostrar que é Deus na vida deste casal, desta família. Então podem ter certeza, Deus não erra o seu falar, Deus não erra o seu trabalhar, Deus não erra o seu agir. Muitas vezes nós erramos, falhamos, mas diante dos nossos erros pedimos ao Senhor: Senhor, me perdoa, para que a promessa possa ser realizada em minha vida, para que as promessas possam dar continuidade, para que as promessas possam prosseguir sobre o meu lar, sobre a minha casa. E vemos que dentro dessa situação entulharam os poços de Isaac. E o versículo 16, olha só, diz assim, ó: disse Abimeleque a Isaac: aparta de nós, pois é muito mais poderoso que nós. Então Isaac partiu dali e se acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Tornou Isaac a abrir os poços de água que escavaram nos dias de Abraão seu pai, e os filisteus haviam entulhados depois da morte de Abraão. Eles deu o mesmo nome que o seu pai lhe tinha posto. Vemos que ele retornou a cavar os poços. Ele falou: não, ali há uma fonte, ali há água, ali é o suprimento para os meus gados, ali é suprimento para os meus servos, para a minha família. O inimigo até tentou, mas eu vou pegar a minha ferramenta e vou estar novamente cavando, eu vou estar novamente trabalhando. O que está acontecendo nos nossos dias de hoje? Muitos estão parando, muitos largaram a sua ferramenta, muitos desistiram por causa da dificuldade, muitas ferramentas estão enferrujadas. Qual ferramenta é esta? A ferramenta é o dom que Deus colocou nas tuas mãos. A ferramenta é aquilo que Deus colocou para você estar trabalhando na obra do Senhor. Quando nós olhamos para a ferramenta, nos lembramos aos valentes de Davi, aonde vem dizer em 2 Samuel 23, se me foge a memória, aonde diante de uma luta, de uma dificuldade, diante, de várias guerras, mas havia ali os valentes. E vem dizer que havia um aonde com a sua espada ele guerreou e matou muitíssimos homens. E diante disso vem dizer que a espada chegou a ficar grudada na sua mão. O que nós entendemos com isso? Que quando nós estamos no caminho certo, a espada, a ferramenta, ela fica grudada em nossas mãos. Por mais que você queira desistir, muitas vezes as pessoas até dizem: você vai desviar. Não, o crente nem para desviar ele peça, irmãos. Aonde ele chega lá fora, muitas vezes mesmo desviado, Deus usa para falar com alguém. Sabe por quê? Porque tem uma ferramenta nas mãos dele que está grudada. Tem algo dentro dele que faz a diferença aonde ele estiver. Aleluia! Há algo poderoso dentro de você. Há uma ferramenta nas tuas mãos. Esses dias atrás estava o presbítero Isaac. Ele comentou com nós, ele estava indo para Biqueira, mas estava indo para acabar com a sua vida. Quando ele chegou naquele lugar, teve um que olhou de longe e falou assim: era você mesmo que nem precisava, vem aqui para orar por nós. Então o crente nem para desviar ele presta, irmãos. Onde você chegar, se você for querer fazer algo de errado, Deus vai te usar para ganhar vidas, para ganhar almas. Deus vai te usar como ferramenta. Então entenda aquilo que Ele colocou em tuas mãos. Muitos estão deixando essa ferramenta enferrujar. Muitos estão deixando essa ferramenta de lado. Muitos estão olhando muitas vezes para a dificuldade. Mas o nosso Senhor, como Ele falou para Josué: não olhe para a direita nem para a esquerda, mas olhe para a frente. Medita na minha palavra dia e noite. Para que assim você possa ser próspero, para que assim você possa prosperar. Não tem como nós alcançarmos a promessa, não tem como prosperar diante desta terra, se nós não estivermos conectados com o céu, se nós não estivermos ligados com este Deus poderoso. Pode ter certeza que quando nós estamos ligados com Ele, o mal pode se levantar, como diz a palavra de Deus: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Você não está sendo atingido, porque o guarda de Israel está guardando a sua vida. E dando continuidade a este texto, a essa leitura, vem dizer que no versículo 19, versículo 18: tornou Isaac aqui os poços de água que escavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. Ele deu os mesmos nomes que os pais dele tinham posto. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali uma fonte de águas correntes. E os pastores de Gerar, porém, contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou
o poço de Esseque, porque contenderam com ele. Vemos aqui uma dificuldade já. Aqueles homens, aqueles filisteus contenderam, né? E em nossa vida e em nossa trajetória nós haveremos muitas vezes contendas, dificuldades, aonde muitas vezes vão querer nos parar, vão querer barrar o trabalhar e o projeto que Deus tem na minha e na tua vida. Mas entenda que muitas vezes essas dificuldades que vêm não é para querer nos parar, mas para nos mostrar que Ele tem algo muito maior lá na frente. Porque muitas vezes nós brigamos por algo pequeno aqui à frente, né? E não lembramos que o nosso Deus é um Deus onde nos surpreende, que Ele tem algo muito maior lá na frente. Muitas vezes o inimigo pode querer nos parar aqui, mas ele não sabe, ele sabe o momento, ele conhece o momento que você está passando, mas somente Deus conhece o nosso futuro, somente Deus conhece o porvir, somente Deus conhece a promessa. O inimigo não sabe nada daquilo que Deus tem reservado para você. Ele pode até tentar parar, tentar impedir, mas aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. O inimigo vai tentar entulhar, vai tentar bloquear, vai tentar impedir o seu trabalhar de Deus na nossa vida, mas operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Este é o tema lá do congresso. É uma palavra poderosa, é uma palavra de convicção, de firmeza, que operando o nosso Senhor, mal nenhum pode estar desfazendo a sua obra em nossa vida. A promessa ao qual foi reservada para Isaac, ou qual foi reservada para Abraão lá atrás, ou qual eles seriam a multidão, a sua descendência seria a multidão, onde as nações seriam abençoadas através dele. Não era por este movimento onde os filisteus causaram que iriam parar a promessa do Senhor. Entenda que não é o propósito que você está passando, né? Não é o processo que você está passando neste momento que irá interromper, né? A promessa que Deus tem na sua vida. Este projeto que Deus tem reservado para você, pode ter a certeza que no tempo do Senhor irá acontecer. Esse processo é somente momentâneo. Essas dificuldades são somente momentâneas. E muitas vezes vem em nossa vida para nos capacitar cada vez mais. Muitas vezes vem para nos ensinar e para confiar um pouco mais no Senhor. Como já foi cantado aqui nesta noite, para nós confiarmos mais em Deus. Porque muitas vezes confiamos somente naquilo ao qual nós vemos, somente naquilo ao qual nós apalpamos. Mas quando nós olhamos para Hebreus capítulo 11, né, que a fé não está no que nós vemos, mas sim naquilo ao qual nós confiamos. Não no que apalpamos, não naquilo que nós contemplamos, não. Se eu não estiver vendo, eu não tenho fé. Como Judas, não. Judas falou, se eu tocar, né, na mão de Jesus, eu acredito que é Ele. Muitas vezes precisamos disso. Muitas vezes nós temos que tocar. Muitas vezes nós temos que estar olhando ali de frente conosco, não. A promessa está lá na frente, eu tenho que confiar que a minha família alcançará, que o meu lar alcançará, que a minha família será alcançada por esta palavra, que a minha vida e minha família serão restauradas através dessa palavra, que toda cadeia, que toda corrente vai cair por terra, porque o Deus ao qual eu sigo, Ele prometeu que irá acontecer. Então mal nenhum, né, intervirá o trabalhar do Senhor em nossa vida. Por mais que as pessoas se levantem, por mais que o inimigo se levante, mas pode ter certeza que a promessa do Senhor irá acontecer. Porque aqui, como aconteceu com Isaac, entulhar os poços, e se ele não fosse perseverante, ele podia dizer, não, né, chega, basta, vamos largar as ferramentas, né, deixa de canto, deixa de lado, não compensa. Quantos estão parando por causa disso? Quantas pessoas estão parando por se frustrarem, por achar que tudo tem que dar certo no momento que ele acha, não, irmãos? Haverá momentos que nós iremos chorar, haverá momentos, né, que nós iremos, né, nos entristecer por coisas não dando certo em nossa vida, porque não é tudo dando certo. Muitas vezes haverá dificuldades, mas nós temos que confiar que se não der certo hoje, amanhã vai dar certo. A palavra do Senhor vai nos dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhecer, né? Você pode estar passando por uma noite de choro, uma noite difícil, uma noite que parece que nunca vai amanhecer, assim como o apóstolo Paulo em Atos 27, onde estavam com marinheiros diante de uma embarcação, onde estavam com um monte de homens ali, e vem dizer o texto que por muitos e muitos dias não havia luz, somente tempestade, somente dificuldade, somente luta, somente chuva, e eles remavam contra a maré, contra a dificuldade, mas não conseguiam alcançar a terra firme. Mas vem dizer o texto
que ali o Senhor só voltou daquelas almas. Nada aconteceu com ele. Bem dizer o texto que nem um fio de cabelo da sua cabeça foi danificado. Porque por mais que a luta venha, as mãos do Senhor estão guardando a nossa casa. As mãos do Senhor estão guardando a nossa vida. Nós sabemos que este mesmo Deus é ontem, hoje e eternamente. Da mesma maneira que Ele foi com Abraão, Isaac e Jacó, Ele é em nossa vida. Ele não mudou, nós mudamos. A humanidade tem mudado. A humanidade tem mudado o processo. Muitas vezes o jeito de estar servindo ao Senhor. Muitos antigamente dizem, não, mas Deus antigamente operava de um jeito. Né? Por que hoje não opera mais? É por causa que o povo não busca mais o Senhor como eles. O povo não ora mais como estes oraram. O povo não busca mais a presença de Deus como muitos buscaram. E muitas pessoas dizem, não, mas eu oro, irmãos. Se a pessoa não estiver orando, pode ter certeza. O Senhor revela o nosso coração. Nós sabemos aqueles que têm intimidade verdadeiramente com o Senhor. Não, mas eu oro. Orarmos não é somente falar palavras aonde, né, muitas vezes de momento ali as pessoas precisam orar. É uma intimidade com o Senhor. É o me abrir para o Senhor. É o Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, Pai. Eu te amo, Senhor. Opera na minha casa. Né? Não é para vir para orar, para mostrar para o pastor, para o dirigente, não. É orar para que o Senhor possa ouvir. Eu não preciso ouvir a tua oração. Eu não preciso ouvir a tua necessidade. Mas o Senhor, né, Ele ouve todas as coisas. O Senhor, por mais que você esteja que nem Ana. Ana estava numa situação onde vem dizer o texto que somente os seus lábios se moviam. E ele vem dar por ela para embriagada. Ele vem dar ela para uma mulher que, né, estava numa situação onde ela estava ali fazendo algo de errado. Mas ela estava tão amargurada que ela não conseguia soltar palavras pela tua boca. Mas o seu coração, a sua alma estava conectada com o Senhor. E através disso ela alcançou a vitória. Ela alcançou uma promessa, onde o Senhor concebeu Samuel, um filho onde foi um grande homem do Senhor, onde foi um grande profeta, onde Deus usou poderosamente sobre esta terra. Então entenda que aquilo que Deus vai te dar será bênção na tua casa, será bênção na tua vida, para que o nome dele seja glorificado. Muitos podem fazer que nem ele fez, julgar de momento, porque Eli julgou ela de momento. Eli, naqueles instantes, né, deu como embriagado. E muitas vezes nos frustraremos com situações em nossa vida, mas nós entendemos que aquilo que está lá em cima, Ele está contemplando todas as coisas. Ele está vendo todas as coisas. Ele sabe da minha e da tua necessidade. Ele sabe as madrugadas, muitas vezes, o qual você tem chorado, ou qual você tem clamado ao Senhor, ou qual muitas vezes o homem não consegue entender, mas Deus está no controle de todas as coisas. Pode ter certeza que o milagre acontecerá na tua casa. O inimigo pode tentar entulhar, mas Deus tem algo muito maior reservado para a sua vida. No versículo 21, então cavaram outro poço, olha só, novamente, pela segunda vez. Então cavaram outro poço, também contenderam por causa dele. Por isso chamou-lhe de Setiná. E partiu dali ainda outro poço, pelo qual não contenderam. Por isso lhe deu o nome de Rebote. E disse: agora o Senhor nos deu lugar e cresceremos nesta terra. Olha só, ele foi perseverante, ele foi insistente, não olhou para a dificuldade. Mas você imagina, irmãos, cavar poço é difícil, irmãos. Eu comecei um poço lá em casa, não consegui acabar não. Tive que pagar para terminar. Não deu coragem, a coluna não aguentou. Eu cavei 3 metros, a manilha começou a descer tudo atravessado. Eu falei, não é para mim esse negócio não. Tive que pagar um senhor para terminar. Né? Um chadãozinho desse tamanho, irmão, alguém já deve ter feito um poço, né? É só a pá e o cabo dela, não tem nem extensão. E ali, irmãos, né, a coluna não aguentou. Eu falei, não, eu vou pagar, vou abrir a mão do bolso, tirar o escorpião do bolso e vou pagar para fazer. Né, paguei 600 reais para cavar 2 metros de poço. Né, seu irmão, você acha muitas vezes, cara, irmãos, difícil mexer com poço. Agora você imagina você cavar um poço, você saber dali que você vai, né, usufruir daquela água, a tua casa, a tua família, e vem alguém e tampa o seu poço. Muitas vezes, né, trazendo isso para o lado espiritual, você está trabalhando na obra do Senhor. Você está fazendo algo para o Senhor. E muitas vezes o inimigo frustrando os projetos e sonhos que Deus tem reservado para você. E muitas vezes você fala assim, não, eu vou desistir. Eu vou parar. Não é para mim isso. Né? Não sou capaz. E entenda que a capacidade não vem de nós.
é Deus que nos capacita, é Deus que nos fortalece. Não é nós, que alcançamos pelas nossas próprias forças, não, mas é o Senhor que nos fortalece. Ele não chama os capacitados, mas Ele capacita os que Ele chama. Ele fortalece, Ele instrui, Ele mostra o seu trabalhar. Irmãos, eu paguei para terminar ali, graças a Deus hoje temos água ali abençoada, irmão. Deu 3 vezes de água com 5,5 metros de poço. Nós não tínhamos água naquele momento, pedimos para a vizinha até. A vizinha não vou dar. Vamos ter que cavar o nosso Cavei, irmãos. Comecei minha casa debaixo do alicerce, até o telhado. O Senhor nos honrou, então só Deus sabe a dificuldade que é você fazer algo e muitas vezes o inimigo querer impedir. Só nós sabemos que nós começamos a trabalhar, começamos um projeto dentro da obra do Senhor, dentro da casa do Senhor, e muitas vezes o inimigo sopra palavras para querer nos barrar, assim como Sambalate e Tobias, onde Neemias estava ali reedificando novamente os muros. E vem dizer que o texto que eles falaram assim, uma raposa irá destruir isso aí. Quem são vocês? Mas o Senhor estava com Neemias. E o mesmo Senhor que estava com Isaac, estava com Neemias, Ele está na minha e na tua vida nessa hora. O mal pode até tentar impedir, mas pode ter certeza que Ele não irá conseguir. Mas para isso nós temos que ser perseverantes. Temos que dar continuidade. Não parar por qualquer coisa. Porque muitas vezes queremos desistir facilmente, somente por uma dificuldade, muitas vezes financeira, muitas vezes uma dificuldade na nossa saúde. Mas é entender que o nosso Deus é Ele que opera, no momento certo Ele estará operando em nossa vida, e todo o mal, e toda a tristeza que nós sentimos será convertida em alegria, porque vemos que aqui, tudo aquilo que o inimigo tinha tentado, chegou no versículo 22, no seu finalzinho assim, agora o Senhor nos deu lugar e cresceremos nessa terra. Olha só, eles não pararam, eles não desistiram. No versículo 23 diz assim, depois subiu dali para Berseba. Versículo 24 diz assim, apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, pois eu sou contigo. Aleluia! Ele não estava com qualquer um. Não era um governador, não era o Abimeleque, ou qual tinha quebrado uma aliança com ele. Porque viram que ele estava crescendo. Viram que Deus estava abençoando ele poderosamente. Ele não fez uma aliança terrena. A promessa o qual Abraão tinha não era promessa com o governador, com o presidente, com o prefeito, com o vereador, não. A promessa que Abraão tinha sobre a vida dele vinha de cima, vinha do alto. Então entenda que a promessa que Deus tem com você não precisa vir da prefeitura, não precisa vir lá de Brasília ou de qualquer canto que for. A promessa vem do céu e pode ter certeza que se concretizará sobre a tua vida. Fique de pé nesta noite, aleluia. E eu quero orar por você. Se você sentir no coração, vem até aqui à frente. Eu não sei qual foi o poço que o inimigo entulhou na sua vida, mas é noite de retornar a acabar. É noite de voltar a estar fazendo novamente o trabalhar de Deus sobre a tua vida. Eu quero orar por você. E todo mal, tudo aquilo que o inimigo tentou, pode ter certeza que cairá por terra neste momento. Mal nenhum chegará à tua terra. O Deus de Israel, o Deus ao qual nos prometeu esta promessa, pode ter certeza. Ele é fiel para cumprir. Assim como foi com Abraão, assim como foi com Isaac. O qual vem dizer, não temas, pois eu sou contigo. Muitas vezes nos intimidamos. Muitas vezes olhamos só para a dificuldade. Olhamos só para a luta. Olhamos só para o gigante. Olhamos só para o mar. Mas esquecemos que o nosso Deus é muito maior que qualquer dificuldade. O pastor ontem, a Maurina, disse algo interessante e muito valioso ali na congregação de registro, que muitas vezes nós colocamos o nosso Deus desse tamanho, colocamos no bolso do paletó, achando que ele é limitado. Limitados somos nós. Nós somos limitados. Mas para o nosso Deus nada é impossível. Então nessa noite, se você sentir no coração, vem aqui à frente. Eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar por você. Para que Deus possa estar operando. Para que Deus possa estar agindo grandemente ao teu favor. Aquilo que o inimigo muitas vezes tentou tapar, tentou parar, tentou intervir.
nesta noite está caindo por terra. Nesta noite o Senhor está alargando e as promessas irão acontecer. Aquela fonte, ou qual Abraão, ou qual Isaac aqui, conseguiram adquirir o sustento para a sua vida, onde eles conseguiram ali estar sustentando não somente os seus servos, mas todo o seu gado, estiveram suprindo todas as suas necessidades. Pode ter certeza que nesta noite Deus está entrando com a provisão. Deus está entrando com a provisão para a sua necessidade. Eu não sei qual é o processo e qual é a sua necessidade, mas pode ter certeza que nesta noite esse Deus está fazendo grandes coisas. Há um mover sobrenatural, há um mover espetacular nesta noite, porque o Senhor me mostrar em sonho. O Senhor me mostrar em sonho o movimento. Muitas vezes não olhamos, não vemos, não conseguimos contemplar com os nossos olhos físicos, mas pela nossa fé nós acreditamos nessa noite. E você que vem aqui na frente pode ter certeza, não porque eu estou falando, não é pelo emocionalismo humano não, mas porque eu conheço este Deus ao qual me salvou. Eu conheço este Deus ao qual fez as promessas em minha vida, ao qual tem se cumprido a cada dia. Cada dia Deus tem cumprido as suas promessas em minha vida. Sou fiel em dizer essas palavras, eu e minha esposa, o quanto Ele tem feito, mesmo nós não merecendo muitas vezes, mas entendemos que Ele é fiel para fazer. E dentro dessa oportunidade também quero fazer um convite. Se alguém quer estar afastado dos caminhos do Senhor, e nessa noite quer retornar, quer aceitar esse Deus maravilhoso, quer fazer parte de uma família, aonde a promessa é morar no céu, aonde a promessa é estar eternamente glorificando e exaltando a Ele. Muitas vezes você está vendo, mas está tudo bom para mim aqui. Nós sabemos que esse mundo é passageiro. Nós sabemos que tudo que há nesse mundo muitas vezes nos traz uma alegria momentânea. Mas a verdadeira alegria é servir ao Senhor, é estar na sua presença. E muitas vezes há um vazio dentro de você, que somente pode ser preenchido pelo nosso Senhor. E muitas vezes há uma dificuldade que você está tentando a cada dia, que você está lutando contra essa dificuldade, mas entenda que essa dificuldade só consegue ser solucionada quando você entrega a sua vida ao Senhor. Porque nós vemos que Isaac, ele estava direcionado por Deus. A sua vida havia uma promessa reservada para a vida dele. Ele estava debaixo de uma promessa. Então aconteceu porque ele estava debaixo de uma promessa. E nós entendemos que as coisas boas acontecem em nossa vida quando nós estamos debaixo da promessa do Senhor. Se tiver alguém, levante a mão. Não há ninguém? Vamos orar pelas suas vidas que estão aqui. A igreja estende a mão, porque há algo muito grande nesta noite. Barreiras estão sendo quebradas, poços estão sendo novamente abertos. Há esperança novamente em corações aqui nesta noite. O inimigo muitas vezes trouxe nessa semana para você palavras para querer parar, para você desistir. Não vá mais para a igreja, não vá mais, não adianta mais. A sua casa está perdida, a sua vida está perdida. Não, Deus nesta noite está mandando você novamente cavar poço, porque através dessa sua atitude novamente haverá esperança sobre a tua casa, e vai mostrar para você que Ele é contigo e que muitas coisas ainda tem reservada para você. O inimigo vai tentar, mas não irá conseguir, porque o que Ele está aguardando a sua vida é muito maior do que tudo aquilo que se opõe contra você. E a igreja ora neste momento, querido Deus amado, Pai Santo, a tua palavra, Senhor, foi ministrada nesta noite, ó Pai, e que nesta noite essas vidas que estão aqui, Senhor, possam estar recebendo, ó Pai amado, as promessas, Senhor, o qual o Senhor tem reservado, que tudo aquilo que o inimigo intentou, ó Pai, para querer impedir, para querer intervir, Senhor, neste momento caia por terra, que todo mal, Senhor Pai, que toda palavra contrária, que toda palavra de desânimo, Senhor, não venha prevalecer, ó Pai, não venha tomar conta dos corações, ó Pai amado, que não entulhe, Senhor Pai, do mal, que nada prevaleça, que neste momento, Senhor, venha cair por terra todo mal, aniquilando, ó Pai querido, pela autoridade do Deus Santo e poderoso nome, porque cremos, ó Pai, que no Teu nome é poder, no Teu nome é autoridade. Enche esta casa com o Teu poder, ó Pai querido, que as bênçãos venham ser derramadas, que as bênçãos, ó Pai amado, possam ser testemunhadas sobre este altar, para a honra e glória do Teu nome, e que os Teus filhos possam voltar para o Teu lar, com a Tua vitória em mão, ó Pai. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém? Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Não saia daqui convicto da vitória, convicto que este pulso, que essa fonte que na sua vida hoje
novamente foi concedido